isso. Há quem diga que falar sobre sexualidade na infância é incentivar o sexo. O que é que diz a lei sobre isso, Pedro? Hum, Bom, a lei sempre tem sempre alguma coisa a A dizer, lei né? tem sempre uma coisa a Exato, dizer. tem sempre. Bom, na lei de bases do ensino, né, do sistema de ensino em Angola, aí não encontramos grandes constrangimentos em relação a isso. Aí o que se estabelece são a- as diretrizes gerais que o nosso sistema de ensino se baseia. E uma das diretrizes tem a ver com o desenvolvimento integral da pessoa. E quando nós falamos em desenvolvimento integral da pessoa, nós estamos a tocar em todos os campos e não somente naquele que se refere à instrução técnica. Então, desde já, a nossa lei já dá uma abertura para que nas escolas se ensinem conhecimentos não só de cariz meramente técnico, matemáticas e físicas e por aí afora, mas também aquelas disciplinas ou cadeiras que agregam valores à pessoa, que contribuem para o desenvolvimento integral do ser humano. Nós estamos a falar de outras, educação moral e cívica, a PAI e tudo por aí. Entretanto, no meio de toda essa permissão que a lei dá das escolas preencherem seus conteúdos programáticos com disciplinas que tocam muito na questão do desenvolvimento humano, a lei também traz limitações. E essas limitações a que me refiro estão muito ligadas com aquelas questões em que quem ensina extravasa os seus limites. Por exemplo, eu estou a falar aqui exatamente do Código Penal. O Código Penal, no âmbito dos crimes sexuais, trouxe uma vertente muito mais complexa em relação ao Código Penal antigo, que é de 1886. Tudo mesmo também por causa Por causa da do mudança. contexto, né, que vivíamos, exatamente. Tanto é que, naquele tempo, no Código Penal que vigorou por muito tempo, até pelo menos 2021, tanto é que naquele código, os crimes cometidos contra as pessoas estavam abaixo dos crimes cometidos contra o Estado. Então, havia um grau de prevalência entre os valores. Ok. Agora, no Código Penal atual, nos crimes sexuais, há uma larga abrangência sobre o entendimento que tínhamos sobre os crimes sexuais. Por exemplo, hoje já é possível punir no âmbito do ensino um professor que esteja a transmitir conteúdos que têm diretamente, que estejam, digo, diretamente ligados com a sexualidade, quando esses conteúdos extravasam o, extravasam o entendimento que se deveria ter para aquela faixa etária e Então existe um vai limite. para um outro lado. Então Não existe um percebe? limite. Então existe um limite na Existe, transmissão. sim. Existe um limite, não só nas ações do próprio professor que ensina, mas também dos próprios conteúdos que ensina. Por exemplo, vamos supor, um professor de educação moral e cívica que esteja a falar sobre o tema da sexualidade e vai no assunto das parafilias, por exemplo, que está muito ligado a este tema com a questão do sexo propriamente dito, um coito que se tem entre duas pessoas. E na aula, em vez de exibir, por exemplo, imagens que são pedagogicamente permitidas, vamos supor que exibe quase uma imagem que ilustra um filme pornográfico, por exemplo. Isto não é admissível. Ainda que a intenção do professor seja atingir um objetivo do seu plano de aula, porque quer que os alunos vejam aquilo que ele está se referindo em teoria, pode ser punido por isso. Por quê? Porque o conteúdo que ele mostra está além daquilo que poderia ensinar, daquilo que a lei permite. E aí se vai cometendo alguns crimes, talvez mais à frente eu posso elucidar Sim, melhor sim, quando a sim, senhora sim. assim questionar. E não só, também em relação aos atos, a relação com os alunos, Ok. principalmente no âmbito do crime de assédio sexual.
do crime de abuso sexual, entre outros que lá mais à frente vai se falar, porque eu penso que não é o momento próprio, que será o daquele que eu abordo, a menos que haja uma manifestação em sentido contrário, e vou abordar. Sim, sim, sim. Então, Tem em alguém? síntese, é isso. Sim. Miriam, quer acrescentar alguma coisa ou está bem? Não, não, da minha parte está tudo bem. Alguém disse que talvez seria necessário, né, convidarmos um teólogo ou religioso para ajudar na compreensão sobre a sexualidade, visto que muitas vezes o paradoxo é de fórum religioso. Como é que a igreja, né, veio ajudar ou então criar o mito ou o tabu em cima da sexualidade? Eu sei que os dois são cristãos. Eu, quando convidei, eu pensei em convidar mais alguém que fosse teólogo ou religioso, mas eu conheço-vos e sei que têm bagagem suficiente para responder a este tema. Fiquem à vontade. Bem, na minha opinião, eu acho que a igreja não pode dizer só, por exemplo, não ao sexo ou sexo só depois do casamento. A igreja precisa, assim como nós chamamos atenção à família, chamamos atenção à educação, à escola, nós também chamamos atenção à igreja. A igreja também tem o seu papel nessa história toda. Por quê? Porque aquilo que falhar na família ou falhar na escola, eu entendo que é papel da igreja a crescer o conhecimento a qualquer um de nós, a depender da sua faixa etária ou do tema que se estiver a tratar. Então, a igreja tem um papel preponderante também na educação, por exemplo, a catequese, ter sempre aquela deixa de se falar sobre esses assuntos, o que é a sexualidade, como a sexualidade é, o que é que acontece a um adolescente, a um menino que sai da infância para a adolescência, o que é que deve fazer, quais os cuidados a terem, isso tudo é preciso ser especificado, porque quando nós não explicamos isso às crianças, uma menina começa a menstruar e nós não explicamos que a menina que menstrua já não pode, não deve aceitar que toque no, que o menino toque no corpo ou um rapaz toque no seu corpo, porque uma relação sexual pode desencadear numa gravidez, a gravidez vem por conta de que o óvulo, explicar como deve ser a uma menina para que saiba, ela vai sair com dúvidas. A primeira pessoa que ela aparecer ali fora e der uma explicação contrária, ela vai acreditar. E quando chegar em casa, qualquer outra informação que lhe for dita, é preciso fazer um exercício muito grande, às vezes para mudar a sua consciência e mentalidade, porque ela vai acreditar que aquilo que lhe foi dito a primeira vez é o que é verdade. Mas ela está a cometer erros por conta disso. E então cada um de nós é chamado à responsabilidade nesse tipo de assuntos. A igreja também exerce um papel preponderante em explicar alguma coisa que haja dúvidas ou explicar o porquê, por exemplo, do não sexo antes do casamento. É preciso a igreja ter essa missão também. Educar, comunicar bem, como nós dissemos, educar, sensibilizar e mobilizar. Pedro. Exato. Bom, a minha perspectiva parte desde logo do conceito de igreja que eu me vou basear para dar a minha opinião. E eu estou a ver aqui a igreja no sentido mesmo de magistério. Eu não estou a ver aqui a igreja no sentido de comunidade cristã, porque aí entraremos em outros assuntos Aí seria e muito podemos complicado. falar. Sim, sim, Exato. sim, sim. Mas a igreja tem feito o seu papel. Tem feito o seu papel porque a igreja tem um objetivo. E penso eu que o objetivo da igreja é mesmo a salvação das almas por meio da evangelização. Entretanto, e nisso a Igreja Católica é muito feliz, a igreja está relacionada com, sabe que aquele homem que evangeliza tem corpo e não tem só alma. E por meio das suas doutrinas, passa o conteúdo àquele que quer evangelizar, mas na perspectiva de como a igreja vê a pessoa humana. A igreja vê a pessoa humana, e isso vamos explicar melhor, como a imagem de Deus. E, portanto, tudo o que esta pessoa tem que fazer, tudo o que essa pessoa faz, deve exatamente estar em consonância com o ser e imagem de Deus. E um exemplo concreto
e a doutora Miriam já tocou nisso, é um ensinamento que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece, também é o mais violado, que é a relação sexual depois do casamento. Porque se olharmos para essa proibição da igreja, né? Não diria bem igreja, mas se olharmos para esse mandamento de que não devemos ter relações sexuais antes do casamento, mas depois, não olharmos só na proibição, olharmos o que é que está por detrás daquela Essa proibição, o que é que a igreja proibição. quer conservar com aquela proibição. É exatamente o ato sagrado do sexo, o ato sagrado, o valor sagrado que a igreja dá à sexualidade. E, portanto, é partindo desse pressuposto que a igreja se baseia para transmitir aquilo que deve transmitir, a evangelização. Então, o foco da igreja não é exatamente como se fosse de uma instituição social que está voltada para a vertente muito mais humana, por exemplo, uma escola. Então, a visão da igreja ou melhor, o objetivo da igreja é exatamente diferente. Mas nisso eu não quero dizer que a igreja não deva priorizar esses ensinamentos. A igreja prioriza, por isso é que evangeliza. E evangeliza, mas no sentido da pessoa não descuidar daquele bem que recebeu de Deus. Talvez o que... Não, mas desculpa, Pedro. Pedro, desculpa só interrompê-lo. Eu gostaria só de, certo, eu gostaria que desmistificasse essa parte. Por quê? Porque eu vou apegar-me até aquela situação, aquela informação que passou-nos, que todos nós sabemos, sim senhora, que viola-se muito esta lei ou esse mandamento, essa instrução de que o sexo deva ser depois do casamento. Agora, a questão que eu vou colocar é, viola-se por quê? Na minha opinião, porque não se explica como deve ser o porquê de não fazer. Tendo em conta que a base disso está onde? Na sexualidade. Se a igreja tratasse de explicar a sexualidade como tal e o porquê que as pessoas ou o casal não deve chegar até fazer o sexo antes do casamento, eu acredito, na minha opinião, que teríamos muito menos casos de pessoas que ultrapassaram ou que violaram. Mas é muito vago. Quando se diz não, o sexo antes do casamento é muito vago. E você falou e disse muito bem, a igreja, tudo bem que não é como uma instituição social, como a escola, como por exemplo, a educação é representada, mas também lida com pessoas, lida com seres humanos. E foi dali que eu disse que aquela coisa que falha, aquela situação que falhar na família ou ali, na escola, que é o órgão que nos educa, na igreja não devia passar, na minha opinião. Mas gostaria que falasse um bocadinho, porque esta é a minha opinião e estou lá Eu contrapor. gosto muito disso. Sim, Pedro, o que é que tens a dizer? Eu já penso que não há exatamente uma contradição entre aquilo que eu disse e que a doutora me afirma. Eu também concordo que há muita pouca frequência em Há explicar pouca informação, melhor dizer. o que é que está por detrás daquelas proibições e que a igreja ensina, né? Que a igreja tenta transmitir, que data de longa data. Agora, mas só não se pode confundir o facto de haver essa dificuldade em transmitir a razão pela qual é proibido e não só porque é o proibido, com a ausência desse ensinamento. Eu penso por quê? Porque eu já vi comunidades cristãs em que isso já levanta outros problemas, em que quem está à frente da comunidade cristã, por exemplo, o pároco, o padre, é que se encarrega ser ele primeiro a dar os ensinamentos doutrinais à sua comunidade e dá com muito mais profundidade, porque ele foi formado para aquilo Para tal. e sabe exatamente passar esse conhecimento com maior profundidade, porque ele vive aquilo, serve, ele vive, sacrifica-se para aquilo. E eu penso que o problema que a doutora Miriam traz aqui, penso eu, que tem outras causas. E essas causas estão pastorais, essas causas estão ligadas com aquilo que a igreja vive. Mas a igreja conserva esse ensinamento.
Entretanto, não quero discordar do que afirmou quando disse que, no âmbito, por exemplo, da catequese, há mesmo esse bloqueio, quase que se fecha muito para esses temas, dá-se mais abertura, mais prioridade, embora seja, né, prioritário, para temas diretamente ligados com a salvação, com o reino de Deus, mas é preciso, claro, eu também acho que é preciso haver essa abertura, mas eu acho que isso também passa muito pelo conhecimento de quem transmite, porque eu não posso transmitir que é proibido sem exatamente explicar do porquê que é proibido, porque a pessoa fica como se fosse mecanizado. Eu só não vou fazer porque é Porque proibido, mas não disseram que é sei o proibido. porquê que é proibido. Exatamente. Depois levanta outros problemas. Isso na igreja está muito bem esclarecido. Tanto é que a igreja ensina não só a união de dois seres por meio do casamento, como também a igreja reconhece e ensina a união natural, que muitos não sabem o que é, muitos cristãos, diria eu. Porque como é que se pode falar, por exemplo, como é que se pode qualificar a união entre um homem e uma mulher que é feita lá por parte daquela aldeia, daquela comunidade distante em que a igreja não chega lá? A igreja não pode qualificar essa união como uma união pecaminosa, porque a igreja tem Exatamente. noção, Aí chegamos. exatamente, tem noção que não chega até lá e, portanto, reconhece aquela união como sendo uma união natural. Acho que isso levanta outros, ou Está muitas outras muito. questões. Isso levanta muitas más questões.